No dia 4 de junho de 2010, Kyron Horman, de 7 anos, desapareceu após participar da Feira de Ciências da sua escola. Nos anos seguintes, os holofotes foram voltados para a madrasta da criança, que foi a última pessoa a vê-lo. Mais de uma década depois, nós ainda não sabemos o que aconteceu com o Kyron. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast de crimes e mistérios não solucionados favorito. Ok, você deu aquela fixada dessa vez. De vez em quando é bom, né, a gente relembrar as pessoas, que chega gente nova e tal, e aí às Não tá vezes atenta ainda. a pessoa pode ainda não estar atenta, que é disso que a gente fala, né, só de coisas que não foram solucionadas. O que a gente gosta é justamente O mistério. tentar resolver, tentar teorizar e tal, né? Isso aí. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu me lembro de quando aconteceu. Eu me lembro de quando esse menininho, o Kyron Horman, sumiu. E eu venho acompanhando, né, o caso dele desde 2010. Eu não lembro se eu já comentei desse caso com você, Alexandre, eu acho que não. Porque ele não é tão misterioso assim. Tipo, meu Deus, a pessoa entrou no bar e nunca mais saiu, entende? Uhum. Mas é um caso que sempre me chamou a atenção porque ele estava na escola. E ele sumiu na escola e ninguém nunca mais achou o Kyron. De vez em quando eu ainda ia lá, dava um Google pra ver se tinha acontecido alguma coisa, tinha uma esperança pra ver se encontraram ele. Mas até hoje nada, então por isso eu resolvi, vamos fazer um episódio, já que Entendi. o Kyron ainda tá por aí. Mas antes eu queria falar duas coisas. Você falou que ele sumiu depois de uma feira de ciências. Sim. Você lembra que no nosso colégio a gente teve uma feira de ciências? Tinha todo ano. Sim, mas você lembra a do Projeto Tamar? Lembro. Acho que foi a primeira que eu participei. E aí, quando chegou um pouco antes, o Projeto Tamar entrou em contato com a escola e falou que não autorizava nenhum uso do nome ou do logo do Projeto Tamar. Então nós, crianças, tivemos que apagar todas as referências de Projeto Tamar dessa parte, nas nossas maquetes. Eu não lembrava dessa parte, não. Tava tudo bonitinho. Eu lembro que eu tinha um barquinho e tinha botado o logo do Projeto Tamar. Eu tinha escrito Projeto Tamar. E a gente teve que, sei lá, passar uma caneta por cima de tudo. Eu não lembrava dessa parte. Eu lembro desse projeto. Eu lembro das tartaruguinhas que a gente fez e que o mar era feito de pasta de dente. A gente não era do mesmo grupo, pra deixar bem claro. Não era. Mas eu não lembrava do logo, essa história aí, não. Eu lembro que até a areia da minha praia, lá na minha maquete, era feita de biscoito esfarelado. A minha... Dava uma vontade de comer uns pedacinhos de biscoito. A minha acho que era a areia do parquinho do colégio mesmo, que eu roubei e botei lá. Mas eu só falei isso porque você falou feira de ciências e eu queria lembrar esse episódio da nossa vida. Da 3ª ou 4ª série. Exatamente, acho que foi 4ª, sei lá. Mas a segunda coisa que eu queria dizer, Marcela, é que esse podcast conta com o apoio de pessoas maravilhosas que são os nossos apoiadores, que doam seu suado dinheirinho para que esse podcast continue do jeito que você está ouvindo, do jeito que você está gostando. Sim. Eu tô vendo aqui que a gente tem um episódio muito longo pela frente, né? Então, se vocês estão felizes porque vai ter um episódio muito longo, agradeçam aos nossos apoiadores. E eu queria dizer, Marcela, que nem tudo que reluz é ouro. Mas os nossos apoiadores, eles reluzem, eles brilham, porque eles têm um coração de ouro. Olha só que bonito. Olha só, eu só quero dizer que quem mandou isso pra mim, mandou no Instagram, ela falou que odiava minhas analogias, mas ela mandou uma analogia. Eu aproveitei, se ela odeia as analogias, eu usei a analogia dela, então ela não pode odiar essa? Eu não sei. E agora sim... Ok, vamos lá. Me conta a história do Kyron Horman.
Kyron Richard Horman nasceu em 9 de setembro de 2002, na cidade de Portland, no Oregon. Ele era filho de Kane e Desiree Horman, um casal que já estava brigado quando o Kyron nasceu. O Kane e a Desiree se casaram em 2000, mas resolveram se separar na mesma época em que o Kyron foi concebido. Eles já estavam se separando quando descobriram que ela estava grávida e que tinha um bebê a caminho. O casal pensou bastante sobre o que fazer, mas decidiram seguir em frente com a separação mesmo assim. E aos 8 meses de gravidez, a Desiree entrou com um pedido de divórcio, que foi concluído em 2003. Após o nascimento do Kyron, os pais dividiram a custódia dele. Ele passou a maior parte dos seus primeiros 2 anos de vida com a mãe, Desiree, que já tinha outro filho do seu primeiro casamento. Em 2004, porém, as coisas tomaram um rumo meio drástico. A Desiree começou a apresentar insuficiência renal, um efeito colateral de um medicamento que ela estava tomando. Ela, então, precisou procurar tratamento médico no Canadá, e foi forçada a abrir mão da custódia dos 2 filhos para os pais. Então, o Kyron, que estava com 2 anos, passou a viver com o pai em tempo integral. O Kane Horman morava em Hillsborough, no Oregon, bem nos arredores da área metropolitana de Portland. Ele trabalhava como engenheiro na Intel, uma fabricante de chips de computador muito famosa, né? Por causa das longas horas de trabalho do Kane, ele tinha dificuldade em cuidar do Kyron em tempo integral. Então, tanto ele quanto a Desiree sabiam que o Kane precisaria de ajuda para conseguir cuidar do filho pequeno e trabalhar ao mesmo tempo. Para ajudar o ex-marido, a Desiree procurou uma amiga de longa data chamada Terry Moulton, que concordou em se mudar para a casa do Kane e cuidar do Kyron em tempo integral. Em troca, a Terry teria um lugar para ela e para o filho dela, James, de 10 anos, morarem também. A Terry era professora e ex-fisiculturista competitiva que já havia se casado 2 vezes. Mas, nessa época, ela estava solteira e lutando para encontrar trabalho como professora substituta. No início de 2005, a Terry tinha sido presa por dirigir embriagada ao longo da Interestadual 5 e se declarou culpada. Embora fosse apenas uma mancha no seu histórico, a Terry não conseguia mais encontrar um emprego de professora por causa disso. E ela estava desesperada por trabalho quando essa oferta incomum foi apresentada a ela por sua velha amiga Desiree. A Terry concordou em se mudar para a casa do Kane e cuidar do pequeno Kyron diariamente. O que a Desiree provavelmente não sabia é que a Terry e o Kane tiveram um caso anos antes, quando o casamento do Kane com a Desiree começou a desmoronar. Eita! A mudança da Terry para a casa dele pareceu reacender o romance. E viver sob o mesmo teto fez com que a Terry e o Kane em pouco tempo se tornassem um casal. Pior que eu vi isso acontecendo, mesmo antes de você falar que eles já tinham tido um caso. Eu também. Eu também imaginei. Eu pensei, a mulher botou outra pessoa pra morar lá com o marido, que tá solteiro. Só que não era mais marido, né? Já era ex-marido. Então, acho que ela não se importou, a Desiree. Ok. Né? Eu não sei se ela se importou de saber que eles já tinham tido um caso antes. Talvez com isso ela tenha se importado. Mas não com eles terem virado um casal depois, entendeu? Em abril de 2007, os dois se casaram. E a Terry Moulton se tornou Terry Horman. Como o Kane ganhava muito bem trabalhando na Intel, ele pagou para que os dois tivessem uma cerimônia de casamento incrível no Havaí e ainda comprou um Mustang novinho em folha para Terry como presente de casamento. E para completar essa nova vida perfeitinha, o casal ainda teve seu primeiro filho juntos, em dezembro de 2008, uma menina chamada Kiara. Enquanto isso, a Desiree, a mãe do Kyron, estava lutando nos últimos anos para resolver a sua própria vida. Depois de sofrer de insuficiência renal,
ela conseguiu se recuperar, mas ficou com uma dívida de milhares de dólares em despesas médicas. Nos anos seguintes, a Desiree foi tentando se reerguer. Primeiro, ela foi morar com os pais em Medford, no Oregon. Depois, ela conheceu e se casou com um policial local, um detetive chamado Tony Young. A Desiree adotou o sobrenome dele e se tornou Desiree Young, mas, infelizmente, ela nunca recuperou a custódia dos 2 filhos, que continuaram cada um morando com seu pai. Mas, pelo menos, ela ainda podia fazer parte da vida do Kyron e vê-lo regularmente. No início de 2010, o Kyron estava na 2ª série da Skyline Elementary School, em Portland, localizada ao lado de um grande e arborizado parque chamado Forest Park. A Skyline era uma escola que ia desde o primário até o ensino médio e era frequentada por mais de 300 crianças e adolescentes. O Kyron parecia estar se destacando nas aulas e foi até colocado na turma de matemática avançada no início de 2010. Ele também estava aprendendo a linguagem de sinais, para a qual ele parecia ter uma aptidão natural. Assim, aprendendo só por hobby mesmo, Não conhecia sabe? ninguém? Não. Ok. No entanto, ele era conhecido por ser um pouco desatento às vezes, sabe? Ele levantava e ia ao banheiro, assim, do nada, sem nem falar com ninguém, Sem nem pedir permissão para os professores, para a professora dele. Tá certo, eu acho. E ainda se distraía no meio de conversa. Você estava falando alguma coisa com ele e aí do nada ele parava de responder porque o pensamento dele já tinha ido embora. Tem nada de errado com essa criança. Pelo que se sabe, o Kyron tinha um bom relacionamento com seu pai, Kane, e também com a sua madrasta, Terry, que trabalhava como voluntária na escola dele. Juntos, toda a família fazia viagens constantes a aquários e zoológicos em todo o noroeste do Pacífico, e o Kyron aproveitava as férias na costa. Em particular, ele adorava ir à praia em lugares como Ocean Shores e Seaside. Em 2008, a família até fez uma viagem para Disney World, que foi a viagem favorita do Kyron e da qual ele continuou falando sobre nos anos seguintes. Ao que tudo indica, as coisas pareciam estar bem para a família Horman. Olhando de fora, todos acreditavam que o Kyron tinha uma família amorosa que apoiava uns aos outros nos bons e nos maus momentos. O dia 4 de junho de 2010 foi a penúltima sexta-feira do ano letivo e começou diferente da maioria das outras manhãs da família Horman. O Kyron, que estava com 7 anos, normalmente pegava o ônibus escolar. Mas, nesse dia, sua madrasta Terry estava levando ele para a escola para que o Kyron pudesse participar da feira de ciências. Ele tinha preparado um projeto sobre as pererecas de olhos vermelhos e estava muito animado para mostrar seu projeto para sua madrasta naquela manhã. No entanto, para que a Terry pudesse ver o projeto, eles teriam que chegar na escola antes do horário das aulas começarem. Então, naquela manhã, a Terry levou o Kyron para a escola na caminhonete da família, que o Kane normalmente dirigia. A Terry estava achando que ela ia ter que trazer o projeto do Kyron de volta para casa ainda naquela manhã, mas ela não sabia que a feira de ciências continuaria durante todo o resto do dia. Quando ela chegou à escola, ficou surpresa ao saber que o motivo pelo qual ela dirigiu a caminhonete, que era trazer o projeto de volta para casa, não tinha adiantado de nada. Mesmo assim, os dois chegaram à escola do Kyron por volta das 8 horas da manhã. A Terry e o Kyron imediatamente deixaram a mochila e o casaco dele na sua sala de aula, e depois foram para o ginásio da escola, onde o Kyron e centenas de outros alunos expuseram os seus projetos. O Kyron exibiu com entusiasmo seu projeto sobre os sapos, as pererecas, para sua madrasta e para os seus amigos, e até tirou uma foto na frente do projeto. A Terry e o Kyron foram vistos por várias testemunhas durante esse período, estudantes e funcionários
que mais tarde se lembrariam de ter visto os dois por volta das 8h15 daquela manhã. Também é importante notar que a Terry estava carregando a pequena Kiara com ela durante todo aquele dia. Então, ela nunca esteve realmente sozinha, né? Ela estava andando com um bebezinho de 1 ano e meio, além do Kyron. A Terry e a Kiara ficaram no campus até cerca de 8h45 da manhã, quando a feira de ciências da parte da manhã, a exposição, né, da parte da manhã, estava terminando e os pais e as outras pessoas de fora que tinham entrado para ver as exposições dos alunos tinham que se retirar. As aulas estavam prestes a começar para os alunos da Skyline Elementary School, então a Terry deixou o local. Ela afirmou que quando viu o Kyron pela última vez, ele caminhava pelo corredor em direção à sua sala de aula, onde os dois haviam deixado sua mochila e seu casaco pouco tempo antes. Mas o Kyron nunca chegou à sua primeira aula do dia, que era de matemática. A sua professora, Christina Porter, o marcou como ausente naquela manhã. Durante a próxima 1h30, a Terry fez algumas tarefas pela área. Primeiro, ela foi para uma rede de supermercados, varejo, farmácia e tal, chamada Fred Meyer, ao longo da Embry Drive, onde ela acreditava que ela deveria buscar um medicamento para Kiara, que estava sofrendo de uma infecção no ouvido. Lá nos Estados Unidos é assim, né? O médico vai fazer a sua receita, vai mandar para alguma farmácia e você vai ter que ir lá para buscar um medicamento. Mas se você for na farmácia errada, eles não vão te dar o medicamento. E, nesse caso, a Terry tinha ido para a filial errada da Fred Meyer. Ela, então, pegou o carro, pagou o estacionamento, ficou até com um recibo com o horário de 9h12 da manhã e, então, dirigiu até a loja Fred Meyer correta, em Beaverton, e pegou o medicamento para o ouvido da Kiara. Depois de deixar a segunda loja, Fred Meyer, a Terry passou pela Magic Dry Cleaners, em Beaverton, onde ela deixou algumas roupas de trabalho do Kane para lavar e passar. O proprietário da lavanderia se lembrou mais tarde que a Terry entrou sozinha, o que implica que ela tinha deixado a Kiara no carro momentaneamente, mas ela saiu em apenas 1 ou 2 minutos. Da lavanderia, a Terry parou numa loja de artesanato, de onde saiu pouco depois das 10 da manhã. Imagens das câmeras de vigilância desses locais confirmariam mais tarde a linha do tempo da Terry, informando seu paradeiro conhecido até aproximadamente às 10h10 da manhã. Mas a próxima 1h30 permanece um pouco mais obscura. A Terry disse que ela ficou carregando a Kiara, de 18 meses, com ela durante toda a manhã. A menina estava sofrendo de dor de ouvido nos últimos dias e por isso a Terry foi lá, pegar o medicamento naquela manhã. E o medicamento deveria aliviar a dor de ouvido da Kiara. Mas até que o remédio fizesse efeito, a Terry decidiu ficar dirigindo pela área, já que o balancinho, do carro em movimento parecia ajudar a aliviar o desconforto da criança. E também ajuda bebês a dormirem. Eu já vi várias pessoas fazerem isso em séries de TV. A Terry afirmou que fez isso pelos próximos 90 minutos, dirigindo principalmente por estradas rurais. Posteriormente, foi relatado que a Terry fez uma ligação nesse intervalo de tempo, nesses 90 minutos. A ligação teria sido feita às 10h39, mas essa informação permanece não confirmada pela polícia publicamente até hoje. Somente às 11h39, a Terry chegou ao seu próximo local conhecido, uma academia 24 horas em Beaverton, onde ela treinava regularmente ao lado de amigos e conhecidos. Ela deixou a Kiara na creche da academia enquanto se exercitou durante a maior parte da hora seguinte, eventualmente pegando a Kiara um pouco depois do meio-dia e conversando com as suas amigas por 15 ou 20 minutos. A Terry saiu da academia por volta de 12h40 e começou a viagem de cerca de 17 quilômetros até a casa da família Horman.
Ela chegou em casa um pouco antes das 13 horas. Às 13h21, ela começou a postar fotos no Facebook num álbum intitulado Junho de 2010, que incluía fotos de Kiara e Kyron. Foi aí que ela postou a foto do Kyron na feira de ciências tirada naquela manhã. A foto mostra o menino vestindo uma camiseta preta do CSI e sorrindo na frente do seu projeto sobre pererecas de olhos vermelhos. Mais ou menos no mesmo momento em que as fotos foram postadas no Facebook a partir do computador da Terry, ela enviou um e-mail para a professora do Kyron perguntando quando ela poderia buscar o projeto de ciências dele. Afinal, foi para poder carregar o projeto que ela levou o Kyron para a escola de caminhonete. Por volta das 14 horas, o Kane estava voltando do trabalho para casa, esperando passar o resto da tarde com sua família enquanto trabalhava em seu escritório em casa mesmo. No entanto, ele fez uma pequena pausa no trabalho, quando ele estava já trabalhando em casa, por volta das 15h30, e ele caminhou até o ponto de ônibus escolar ao lado da Terry e da Kiara. Os três esperaram alguns minutos até que o ônibus escolar do Kyron finalmente parou ali no ponto. E eles ficaram esperando pacientemente que o Kyron descesse do ônibus para começarem o fim de semana. Mas ele não desceu. O Kane e a Terry conversaram com o motorista do ônibus e descobriram que o Kyron não tinha embarcado depois da escola. O motorista recomendou que eles ligassem para a Skyline Elementary School, enquanto ele próprio ligava para a secretária da escola, informando que o Kyron não estava no ônibus da tarde e também não estava em casa com os pais. Enquanto isso, a Terry já estava ligando para a emergência, quando ela e o Kane começaram a dirigir até a escola do Kyron para descobrir aonde ele estava. Infelizmente, ninguém na escola tinha visto o Kyron desde aquela manhã, quando ele foi visto na feira de ciências ao lado da Terry. Apesar de ter deixado a mochila e o casaco na sala de aula de matemática, ele foi considerado ausente ao longo do dia e às 15h46, a secretária da escola, Susan Hall, fez uma segunda ligação para a emergência, relatando o desaparecimento da criança. Isso foi bem na hora em que a Terry e o Kane chegaram à escola, na esperança de encontrar o Kyron lá sentadinho esperando por eles. Agora ficou claro que o Kyron Horman, de 7 anos, estava desaparecido, e uma busca desesperada para encontrá-lo começou naquela tarde de sexta-feira, horas depois dele ter sido visto pela última vez. Os policiais do gabinete do xerife do condado de Multnomah chegaram à Skyline Elementary School por volta das 4 da tarde e rapidamente perceberam que um tempo valioso já tinha sido perdido na busca para encontrar o aluno desaparecido da segunda série. No entanto, uma busca começou imediatamente no último local conhecido onde o Kyron foi visto, a própria escola, que ficava localizada ao lado de um grande parque com uma área florestal enorme, cercada por grama alta e colinas onduladas, o que certamente atrapalharia nas buscas e obscureceria o que poderia ser visto de longe. Infelizmente, a escola não tinha câmeras de segurança. Então, a polícia teve que basear as buscas nas testemunhas que eles conseguiram invocar ainda naquela tarde. O que complicou ainda mais as coisas foi o fato do campus da escola naquela manhã estar aberto ao público. Como a feira de ciências estava acontecendo, as portas da escola estavam destrancadas naquela manhã para permitir aos alunos, funcionários e pais fácil acesso ao ginásio. No entanto, isso significava que ninguém era obrigado a fazer o check-in na recepção para entrar na escola. Então, tentar encontrar um registro de quem exatamente esteve lá naquela manhã seria completamente infrutífero. Os policiais conseguiram confirmar que o Kyron foi visto pela última vez por volta das 8h45 daquela manhã,
quando a sua madrasta Terry o viu andando por um corredor, indo para sua primeira aula do dia. Professores e outros funcionários da escola o viram minutos antes, mas esse foi, aparentemente, o seu último avistamento conhecido e foi praticamente o local onde a polícia iniciou a busca. Mais tarde, um estudante alegaria ter visto Kyron por volta das 9 horas, mas ele voltou atrás nessa afirmação, porque o menino, que era amigo do Kyron, não tinha tanta certeza sobre o horário. Depois disso, porém, parecia não haver nenhum vestígio da criança de 7 anos. Era quase como se ele tivesse desaparecido no ar, já que não havia comparecido à primeira aula daquela manhã e foi marcado como ausente pelos professores ao longo do dia. A falta de comunicação parece ter desempenhado um papel significativo nessa história, e acredita-se que um simples mal-entendido pode ter contribuído para que ninguém desse muita importância ao desaparecimento do Kyron. Segundo os professores dele, a Terry teria dito que o Kyron tinha uma consulta médica. Então, os professores entenderam que a consulta era naquela própria sexta-feira, no dia 4 de junho. Mas, na verdade, a consulta era somente para a sexta-feira seguinte, o dia 11 de junho. E ela tinha comunicado mal sobre a consulta aos professores. Eu vou falar disso mais tarde, mas é bom vocês já terem uma noção que rolou esse mal-entendido na escola. Mas mesmo assim, para mim, isso não explica que a mochila da criança está na sala, o casaco da criança está na sala, a criança não está em lugar nenhum, e a professora e a escola não ficam preocupados e não ligam para avisar os pais, sabe? Os responsáveis. Uhum. A conclusão que eu cheguei nesse episódio é que a culpa toda do desaparecimento é da escola. Entendi. Mas vamos lá. Pode acabar o episódio por aqui. Pode, Então, os professores do Kyron o marcaram como ausente, mas acreditaram que ele voltaria para a escola mais tarde naquele dia ou que ele estava com os seus responsáveis na tal consulta médica. Aí ninguém deu o alarme sobre a ausência do Kyron, porque os funcionários da escola simplesmente presumiram que ele estava com a Terry o dia todo. Por volta das 17h30, uma mensagem de texto foi enviada a todos os pais da região, cujos filhos frequentavam escolas no distrito escolar de Portland. Usando o sistema de transmissão rápida de mensagens do distrito, a mensagem de texto dizia: Kyron Horman não chegou em casa hoje, e incentivava qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro dele naquele dia a entrar em contato com as autoridades. Era tipo um Amber Alert? Ou... Não era nenhum Amber Alert, não. Foi algo realmente... Um monte de torpedo. Um monte de torpedo disparado pela polícia para todo mundo que tinha filhos naquele distrito, entendeu? Entendi. A polícia começou a tentar marcar entrevistas com alunos, funcionários e pais, mas o fim de semana se revelaria como um grande obstáculo. O gabinete do xerife começou a tomar providências ainda na sexta-feira para que os alunos e os responsáveis comparecessem naquele fim de semana para falar com eles. Mas, obviamente, a maioria das famílias já estava ocupada, tinha saído, tinha outros planos, e a polícia não conseguiu falar na sexta-feira com quase ninguém. Nossa. Uma busca física começou naquela noite de sexta, enquanto os policiais colocaram placas ao longo das estradas locais, onde se lia "Menino desaparecido". Os policiais começaram a realizar uma busca em grade ao redor da escola, mas o clima também trabalhou contra eles, já que a chuva impediu e atrasou os esforços de busca naquele fim de semana. Como a polícia não foi notificada do desaparecimento do Kyron até quase às 16 horas, os esforços de busca e resgate não foram capazes de se mobilizar até aquela noite. Mas eles continuaram vasculhando a área ao redor da escola até sábado, por volta das 3h23 da manhã. Ele sumiu na sexta? Sexta, De manhã. 8 e pouco. Cerca de 1h30 depois que os esforços iniciais de busca cessaram, os policiais se reuniram novamente. Os investigadores do gabinete do xerife do condado de Multnomah
continuaram a procurar pelo Kyron, enquanto voluntários e outros funcionários continuaram a busca em torno da Skyline Elementary School. Cães farejadores foram trazidos e vasculharam cada centímetro do campus da escola e depois foram levados para procurar o Kyron no Forest Park. A polícia concentrou a maior parte dos seus esforços num raio de 3,2 quilômetros ao redor da escola, mas também dedicaram recursos à Ilha Salve, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância da escola. Em particular, eles se concentraram na área ao redor da ponte da Ilha Salve, que cruzava o rio Columbia, mas nunca declararam publicamente por que eles estavam tão interessados naquela área após o desaparecimento do Kyron. Eu tenho as minhas suspeitas, né? E depois vocês vão saber quais elas são. É porque de 3 quilômetros em volta da escola para 10 quilômetros para uma de ponte distância, a 10 quilômetros de distância é um salto bem grande. Os investigadores conduziram entrevistas com todos os amigos próximos e familiares do Kyron no sábado, o dia seguinte do desaparecimento, tentando determinar se algum deles tinha visto o Kyron após o último avistamento conhecido na manhã anterior. Infelizmente, muitos dos seus familiares moravam a uma distância significativa de Portland, com a sua mãe biológica e o seu marido, por exemplo, morando várias horas ao sul, em Medford. Já o Kane, o pai do Kyron, tinha família espalhada por todo o noroeste do Pacífico, mas nenhum deles morava perto o suficiente para causar qualquer preocupação ou ter visto qualquer coisa. Independentemente disso, quase todo mundo que conhecia o Kyron tinha um álibi, por estar trabalhando ou, os amiguinhos dele, no caso, estavam na aula naquele dia, na sexta-feira. Especulou-se brevemente que o Kyron poderia ter fugido, já que ele tinha reputação de ser um tanto indiferente, distraído às vezes, sabe? E de também ser meio teimoso. A Terry mais tarde alegaria que ela tinha marcado aquela consulta médica para a sexta-feira seguinte devido à distração constante do menino. Mas nada disso parecia combinar com a noção de que o Kyron poderia ter fugido da escola, já que normalmente ele agia de forma bastante tímida e era uma criança bem comportada. Talvez só aí com TDAH ainda não diagnosticado. Não, e lembrando que por ele ser uma criança, se ele fugiu porque sumiu, não muda nada. Não é que nem aqueles casos que a gente vê que... Então vamos parar de procurar, vamos deixar pra lá, entendeu? Com certeza, ele tinha só 7 aninhos. Enquanto os policiais continuavam a procurar pelo Kyron na região densamente arborizada ao redor da escola, as famílias de mais de 200 alunos apareceram na Skyline Elementary School no domingo, dia 6 de junho. Isso representava mais de 2/3 da população estudantil da escola, que apareceu no local para fazer declarações voluntárias à polícia, na esperança de ajudar das formas que pudessem. Esses alunos e responsáveis se reuniram com mais de 50 investigadores, que queriam reunir o máximo de depoimentos que pudessem para ajudar a consolidar um cronograma da manhã em que o Kyron tinha desaparecido. Embora nunca tenha sido confirmado quais informações foram fornecidas à polícia naquele domingo, os estudantes e pais foram questionados sobre o que eles sabiam a respeito do Kyron, quem eram seus amigos, quais eram seus interesses, seus hobbies e etc. E também se o tinham visto ou não na sexta-feira. Naquele mesmo dia, o domingo, 6 de junho, voluntários ajudaram a família do Kyron a distribuir panfletos com informações sobre o desaparecimento dele. Esses panfletos incluíam fotos do Kyron e exibiam seus atributos físicos. Ele tinha 7 anos, media cerca de 1,20 m de altura, pesava cerca de 40 ou 45 quilos, usava óculos, tinha olhos azuis e cabelo castanho curtinho. Os panfletos também descreviam as roupas que ele usava quando desapareceu. Uma camiseta preta escrito CSI, calça cargo preta e um tênis preto e laranja.
Na segunda-feira, 7 de junho, as aulas foram retomadas no Skyline Elementary School, e a alegria que normalmente acompanhava a última semana de aulas desapareceu. A polícia voltou à escola naquela manhã, se posicionando ao longo das estradas perto da escola, questionando os motoristas ao longo do dia e anotando aqueles que dirigiam regularmente pela área a caminho da escola ou do trabalho. Eles também entrevistaram os alunos e pais que não puderam falar com eles no dia anterior. Nesse ponto, a polícia não estava disposta a rotular o Kyron como uma criança sequestrada, mas estava ficando claro que algo havia acontecido com ele. Ele passou a ser descrito em comunicados de imprensa como uma criança desaparecida em perigo, e mais tarde foi relatado que o FBI estava ajudando na investigação, tendo não apenas enviado a sua unidade de análise comportamental para ajudar a criar um perfil da criança desaparecida de 7 anos, mas também enviando a sua equipe de implantação rápida de rapto de crianças naquele fim de semana para ajudar. Durante a primeira semana após o desaparecimento do Kyron, a sua família permaneceu nos bastidores da investigação, auxiliando nas buscas e tentando distribuir panfletos por toda a área, mas se recusando a falar com a imprensa. Eles divulgaram um breve comunicado à mídia no dia 9 de junho, a quarta-feira seguinte, e finalmente quebraram o silêncio no dia 11 de junho, exatamente uma semana após o desaparecimento do Kyron. Nesse dia, uma sexta-feira, a família dele falou pela primeira vez numa coletiva de imprensa e se apresentou como uma frente unificada. O primeiro a falar foi o padrasto do Kyron, o policial chamado Tony Young, que era casado com a Desiree. Depois dele, quem falou foi o pai do Kyron, o Kane Horman, que falou de forma breve e sucinta. Enquanto isso, a mãe e a madrasta, a Desiree e a Terry, estavam ao fundo, com os olhos marejados e com os braços em volta uma da outra. A Desiree e o Tony tinham chegado na área de Portland logo após serem comunicados do desaparecimento do Kyron para ajudarem como pudessem. As buscas para encontrar o Kyron Horman durariam mais de 10 dias, envolvendo mais de 1.300 oficiais e voluntários. Ao que tudo indica, ela foi a maior e mais abrangente busca da história do Oregon. No entanto, em 13 de junho, os funcionários do gabinete do xerife anunciaram que estavam encerrando oficialmente os esforços de busca e agora estavam preparados para fazer a transição para uma investigação criminal em grande escala. Uma recompensa de $50.000 já tinha sido oferecida em troca de informações que levassem ao paradeiro do Kyron, mas não trouxe nenhuma informação relevante. O caso teve amplo apoio público, mas parecia que ninguém sabia o que tinha acontecido com o Kyron Horman. Nesse ponto, porém, os investigadores já tinham começado a identificar alguém que eles acreditavam saber mais do que havia indicado até o momento. Alguém que também foi a última pessoa conhecida a ter visto o Kyron vivo. A sua madrasta, Terry. Eu tinha certeza que vinha coisa da Terry por aí, porque você não ficou não sei quantos parágrafos falando toda a rotina dela à toa. Exatamente. Você é muito esperto, amor. Olha aí. Desde o início de toda essa saga, a polícia já via a Terry como suspeita, acreditando que a série de eventos desde o dia do desaparecimento do Kyron apresentava algumas lacunas inexplicáveis. Todos os familiares e entes queridos do Kyron foram submetidos a longas entrevistas com as autoridades, e todos concordaram em fazer testes do polígrafo. Mas a Terry foi a única que teve problemas para passar, de acordo com o gabinete do xerife. Entre 4 e 25 de junho, a Terry fez 2 testes de polígrafo, falhando no primeiro e saindo do outro muito frustrada e chateada com a forma como certas questões foram formuladas. Isso foi visto pela polícia como um possível indicador de culpa.
Então, eles continuaram investigando a história da Terry e a sua vida pessoal. Os investigadores estavam incrivelmente céticos em relação a uma parte específica da história da Terry, aquela 1h30 em que ela alegou ter ficado dirigindo sem rumo para ajudar a aliviar a dor de ouvido da Kiara antes do remédio fazer efeito, entre as 10h10 e 11h40 da manhã do desaparecimento do Kyron. Foi impossível verificar onde a Terry esteve durante esse intervalo de 90 minutos. A polícia até começou a distribuir panfletos com informações do carro, da caminhonete, que a Terry estava dirigindo, na esperança de que possíveis testemunhas que a tivessem visto naquela manhã se apresentassem. Esse intervalo de 90 minutos continuaria sendo um ponto de discórdia no futuro, já que a polícia não foi capaz de verificar o paradeiro da Terry durante todo o processo. Mas foi teorizado nos anos seguintes que o seu telefone celular, que ela recebeu ou fez uma ligação às 10h39 da manhã, poderia ter tocado ou ter dado um ping em alguma torre perto da Ilha Solve. E isso explicaria por que a polícia estava procurando por lá nos dias após o desaparecimento do Kyron, onde tinha aquela ponte. Entendeu? Uhum. Mas isso é apenas um boato local e nunca foi confirmado pelos investigadores. Mas, assim, é a única coisa para mim que explicaria eles estarem procurando numa ponte a 10 km de distância. Se o celular dela, quando tocou ou quando ela fez uma ligação, estava numa torre por ali, entendeu? Entendi. Assim que a mídia tomou conhecimento de que a polícia estava investigando a Terry, vários detalhes sobre a sua vida começaram a ser desenterrados pelos jornalistas, que rapidamente descobriram que ela já tinha sido presa dirigindo embriagada em meados dos anos 2000, coisa que vocês já sabiam porque eu falei isso lá no início. Claro que isso gerou um bafafá danado, né? Os serviços de proteção à criança, inclusive, chegaram a abrir um caso contra ela, já que a mídia divulgou que o filho dela, James, estava no carro no momento da prisão. Na época, ele tinha 10 anos quando isso aconteceu. Não, ele tinha até menos de 10 anos, eu acho. Os repórteres também descobriram que o James, o filho agora adolescente da Terry, que já estava com 16 anos, se eu não me engano, havia acabado de sair da casa dos Horman. Ele tinha se mudado para a casa dos avós e estava muito bem. Os jornalistas acharam um momento um tanto estranho, já que o James tinha se mudado poucos meses antes do desaparecimento do Kyron, o que acabaria inspirando muitas teorias infundadas sobre o estado de espírito da Terry. Como vocês podem imaginar, todas essas informações, combinadas com o passado da Terry como fisiculturista competitiva, fizeram dela um alvo incrivelmente lascivo para a mídia, enquanto eles especulavam sobre o que poderia ter acontecido com o Kyron. Em 26 de junho de 2010, cerca de 3 semanas depois do desaparecimento do Kyron, o pai dele, o Kane, foi contatado pelo gabinete do xerife. Ele foi convidado a ir até a delegacia para falar com os investigadores sobre o caso do filho, mas ele tinha que ir sozinho, sem a Terry. O Kane foi imediatamente se encontrar com os investigadores, é claro, né? Dias antes, um paisagista que ocasionalmente trabalhava na casa dos Horman, chamado Rudy Sanchez, se apresentou à polícia. Esse jardineiro, que a Terry contratou secretamente em 2008 para trabalhar no quintal de vez em quando, disse para a polícia que a Terry lhe ofereceu muito dinheiro para matar o Kane Horman. De acordo com o Rudy Sanchez, a Terry o convidou para ir a um restaurante nos primeiros meses de 2010. E lá, ela pediu que ele assassinasse o seu marido enquanto fazia tudo parecer um assalto. De acordo com registros policiais, a Terry disse ao Rudy que o Kane costumava carregar muito dinheiro com ele. Então, qualquer ataque ao Kane pareceria um assalto. A Terry, então, supostamente disse ao Rudy que ele poderia ficar com qualquer dinheiro que o Kane tivesse com ele,
o que era estimado em cerca de $10.000, bem como o laptop que ele carregava constantemente. De acordo com o Rudy, o motivo dessa conspiração de assassinato era que o Kane havia sido abusivo e planejava se divorciar da Terry, enquanto assumiria a custódia da Kiara, a menos que a Terry agisse preventivamente, é claro. O Kane acabou sendo informado de tudo isso pelos investigadores, enquanto uma operação secreta acontecia em sua casa. O Rudy Sanchez e um policial disfarçado, agindo como um assassino de aluguel, né? Estavam chegando à casa da família Horman. E lá, eles dois tentaram negociar um acordo com a Terry, enquanto usavam escutas. Eles propuseram atacar o Kane e o Rudy continuou se referindo a uma suposta conversa que ele e a Terry tiveram meses antes, no restaurante. Te falar que se a Terry caiu nessa, puta que pariu. Ela não caiu. Embora os detalhes exatos dessa operação nunca tenham sido divulgados, nós sabemos que ela terminou de uma maneira bem ruim. A Terry, possivelmente temendo que isso fosse uma armadilha ou algum outro tipo de esquema, chamou a polícia naquela tarde para denunciar a dupla. Então, ela ligou para a polícia e falou, olha só, meu jardineiro apareceu aqui com um cara e estão falando de matar o meu marido. Ela ligou a polícia e o telefone no casaco do cara que tava na frente dela tocou. Não era tão três patetas assim. Como ela se recusou a cooperar com a operação secreta, lógico, ela não foi acusada de nenhum crime. Por esse motivo, a crença de que ela tentou dar um golpe e matar o marido continua sendo uma acusação infundada até hoje. Mais tarde, seria descoberto que o Rudy Sanchez não era falante nativo de inglês, e o seu envolvimento se tornaria uma peça enigmática desse quebra-cabeça. Não se sabe se ele abordou a polícia primeiro ou se foi a polícia que foi atrás dele. Mas especulou-se publicamente que a polícia teria ameaçado a sua família com a deportação se ele não cooperasse com aquela operação e concordasse em usar a escuta. Peraí que a polícia tá chegando aqui. Nunca foi provado que a Terry tentou realmente contratá-lo para matar o Kane, mas o seu relacionamento com o Rudy Sanchez também nunca foi esclarecido. Alguns teorizam que os dois tiveram um caso nos meses anteriores a essa operação secreta. Daí o desejo dela de manter a contratação do jardineiro em segredo do marido. Enquanto outros acreditam que ele era apenas um jardineiro mesmo, que se encontrou numa situação muito bizarra. Infelizmente, muitas informações sobre o Rudy Sanchez e o seu envolvimento nesse caso permanecem bem guardadas pelas autoridades. Mas toda essa saga levaria a um aumento no drama, já que as vidas do Kane e da Terry foram irreparavelmente alteradas pelos acontecimentos desse dia. Embora a operação secreta tenha falhado miseravelmente, isso não impediu as autoridades de informarem ao Kane sobre a suposta ameaça à sua vida. Como vocês podem imaginar, isso perturbou tremendamente o homem, embora as acusações contra a Terry nunca fossem provadas. Ele voltou para casa naquela noite e acabou tendo uma discussão contenciosa com a esposa, o que resultou na sua saída de casa com a filha de 1 ano e meio, a Kiara. A Terry acabou ligando para a emergência pela segunda vez naquele dia, aproximadamente às 11h39 da noite, e a polícia descreveu apenas aquela ligação como uma questão de custódia. Ela ligou porque o marido dela simplesmente levou a bebê embora, né? Nos dias seguintes, essa história começou a circular na imprensa. Os repórteres souberam da operação fracassada e relataram sobre a tentativa da Terry de contratar alguém para assassinar o marido. Isso só foi agravado pelos relatos de que o Kane havia saído de casa na calada da noite junto com a filhinha do casal. O Kane ainda começou a fazer comentários públicos, indicando que a Terry estava ocultando informações sobre o desaparecimento do Kyron. Em algumas declarações,
Ele e a ex-esposa Desiree fizeram um apelo a Terry para que ela fizesse a coisa certa e cooperasse totalmente com a investigação policial. Apenas 2 dias depois, o Kane pediu o divórcio e também uma ordem de restrição contra a Terry para ele e para Kiara. As medidas cautelares foram concedidas imediatamente, mas o divórcio em si levaria anos para se concretizar. Nesse íntere, porém, o Kane se separou definitivamente da esposa, até mesmo declarando no pedido de divórcio inicial que ele acreditava que a Terry estava envolvida no desaparecimento do Kyron. Mais tarde, ainda veio à tona que, enquanto tudo isso acontecia, a Terry iniciou um relacionamento sexual com Michael Cook, de 37 anos, um ex-colega de trabalho do Kane que participou até das buscas pelo Kyron. Poucos dias depois do Kane sair de casa com a Kiara, a Terry começou a enviar mensagens de texto sexualmente explícitas para o Michael, o que a fez parecer muito ansiosa para iniciar um novo relacionamento sexual com ele, que ela tinha conhecido apenas algumas semanas ou talvez até dias antes. A opinião pública já estava totalmente voltada contra a Terry, que foi difamada pela imprensa nos meses seguintes. Essa percepção influenciou muitas das reportagens sobre esse caso, e o Kyron mesmo ficou até meio esquecido. Não apenas os repórteres locais estavam ansiosos para cobrir o caso, mas os meios de comunicação nacionais americanos começaram a noticiar os detalhes mais obscenos, que pareciam saídos de uma novela. Nos últimos dias do mês de junho, é até engraçado falar isso porque tudo isso que eu relatei até agora aconteceu em junho. Não tinha nenhum mês ainda que o Kyron tinha desaparecido. E você ficou sabendo na época, né, que falou isso tudo, você também acompanhou. Mas, nos últimos dias de junho, a Terry contrataria os serviços do poderoso advogado de defesa criminal Stephen House, preparando-se não apenas para uma defesa legal, mas também para uma luta no Tribunal da Opinião Pública. A partir do final de junho, a vida da Terry Horman tornou-se um espetáculo público. Os jornalistas a perseguiam dia e noite, e ela não conseguia nem ir para a academia sem ser cercada por repórteres. Começaram a surgir rumores de um grande júri que supostamente estava avaliando se deveria ou não apresentar acusações contra a Terry. Durante quase um mês, esses rumores proliferaram em muitas reportagens, antes que informações mais específicas começassem a vazar. Em julho de 2010, uma das amigas da Terry, chamada Didi Spitzer, ficou muito envolvida nesse escândalo. A Didi foi intimada pelo grande júri do condado de Multnomah como apenas uma das várias testemunhas próximas a Terry, tendo sido uma colega de academia de longa data que se aproximou dela nas semanas após o desaparecimento do Kyron. Ela foi uma das poucas pessoas que continuava conversando com a Terry desde junho, e ela até ficou na casa dos Horman com a Terry por cerca de 11 dias, depois que o Kane foi embora e pediu o divórcio. A Didi foi uma das poucas pessoas que apoiou a Terry durante esse período, e por isso ela se tornaria uma testemunha valiosa para as investigações. No entanto, para alguns, isso implicava que a Didi possivelmente sabia algo sobre o desaparecimento do Kyron, já que a polícia ainda estava investigando a Terry por seu potencial envolvimento. De acordo com um comunicado divulgado posteriormente por Kane Horman e a Desiree Young, os pais do Kyron, lógico, a Didi Spitzer tinha estado em estreita comunicação com a Terry e fornecido a ela apoio e conselhos que não atendiam aos melhores interesses do Kyron. Muitas pessoas, então, teorizariam sobre o que isso significava, e a mídia começou a enlouquecer com rumores sobre Didi e o seu envolvimento com Terry. De acordo com o jornal Oregonian,
A Didi estava fazendo trabalhos de jardinagem para um proprietário de Portland no dia em que o Kyron desapareceu, 4 de junho de 2010. Só para constar, a Didi não era jardineira, né? Ela era uma arquiteta e paisagista. Então, era esse tipo de trabalho que ela estava fazendo. Mas, de acordo com esse proprietário, a Didi havia saído abruptamente às 11h30 da manhã e ficado indisponível pelos próximos 90 minutos. Ela só teria retornado ao trabalho pouco antes das 13 horas daquela tarde. Esses 90 minutos são os mesmos 90 minutos da Terry que a gente não sabe o que aconteceu? Começa e termina na mesma hora? Não. A Terry ficou meio que incomunicável, né? Assim, a gente não sabe onde ela estava, entre 10h10 e 11h40. A Didi entre 11h30 e 1 da tarde. Ah, tá. Então, assim, até se cruza em um certo ponto, tem uns cerca de 10, 15, 20, talvez até minutos em que as duas ficaram incomunicáveis juntas, mas foi a maior parte do tempo não coincide. É, porque o que gravou na minha cabeça foi 90 minutos da Terry, 90 minutos dessa, vai que era isso que... Essa informação, aliada à sua amizade com a Terry, tornou a Didi uma pessoa de interesse nas investigações. Segundo a polícia, a Didi foi extremamente cooperativa, permitindo que a polícia revistasse a sua propriedade, seu veículo e suportando horas de interrogatório. A Didi, por outro lado, acredita que a polícia estava tentando pressioná-la para implicar a Terry no desaparecimento do Kyron, dizendo à People Magazine, em agosto de 2010, que os investigadores queriam que ela contasse que a Terry fez isso ou aquilo, ou que a Terry sabia de alguma coisa e tal. A Didi contou tudo o que ela sabia para a polícia repetidas vezes, mas ela não contou o que eles queriam ouvir. Mais tarde, veio à tona que a Didi Spitzer, além de apoiar e até mesmo conviver com a Terry durante toda essa aprovação, tomou conhecimento de investigadores que monitoravam os celulares dela e da Terry. E por causa disso, a Didi acabou comprando telefones descartáveis para as duas, para que elas pudessem se comunicar sem que suas ligações ou mensagens de texto fossem monitoradas pelas autoridades. Isso só consolidou a ideia geral de que a Terry estava tentando ocultar informações das autoridades policiais e fez com que ambas as mulheres parecessem culpadas de algo no Tribunal da Opinião Pública. Além das notícias sobre sua amiga Didi Spitzer, em novembro de 2010 veio à tona que, nos meses que antecederam o desaparecimento do Kyron, a Terry estava enviando e-mails para os amigos em que ela parecia culpar o menino pelo fracasso do seu casamento. Nesses e-mails, a Terry também parecia culpar o seu marido Kane pelo fato do seu filho adolescente, James, ter ido morar com os avós, dizendo em pelo menos uma ocasião que as notas e o comportamento geral do James melhoraram bastante desde que ele tinha se mudado. Em vários e-mails, a Terry também descreveu o marido como autoritário e descreveu uma família tóxica que estava rapidamente se tornando instável. Não se sabe até que ponto isso era verdade ou se foi exagerado por uma mulher que estava passando por alguns problemas sérios. Mas esses e-mails pareciam conter alguma linguagem que preocupou aqueles que tiveram acesso a eles. Entre essas pessoas estava a Desiree Young, a mãe do Kyron, que mais tarde disse a respeito desses e-mails, abre aspas, fica muito claro pelas palavras horríveis da Terry que ela tinha um ódio severo pelo Kyron e que ela atribuiu ao Kyron muitos dos problemas conjugais que estava tendo. Fecha aspas. Eu nunca li esses e-mails, né? Eles nunca foram divulgados. Então, assim... É só isso que a gente tem. A gente tem esse comentário da Desiree, que a gente sabe que... eu não sei quão confiável é, porque ela já devia estar com muito ódio, muita raiva da Terry, entendeu? Apesar de todas essas informações terem sido divulgadas às custas da Terry, nenhuma delas foi particularmente incriminatória.
Essas informações divulgadas não a faziam parecer uma pessoa muito boa, é verdade. Mas parecia que fontes próximas à investigação estavam vazando informações para a mídia para influenciar a opinião pública. Isso para mim tá claro há muito tempo. Sim. E isso não foi suficiente, pelo menos, para influenciar o grande júri, que considerou que não existiam provas suficientes contra a Terry para justificar uma acusação criminal. Então, assim, eu acho que eles foram justos, sabe? Apesar de todo esse malabarismo e todas essas notícias plantadas, né, para fazer a Terry parecer culpada. Eu acho que o grande júri foi bem justo e realmente não existe prova contra ela, que ela tenha feito alguma coisa naquele dia com o cara. Dá pra ver que tudo, não sei nem se chega a ser circunstancial, sabe? Ela só tem um tempo perdido. 1h30, nem é tanto tempo assim. Uma amiga nova, ou uns e-mails desabafando. Então, eu acho que não tem nada, não é nem prova circunstancial, não tem nada. Não tem nada, né, contra ela, eu também concordo. E, assim, o pai do Kyron, ele era uma pessoa muito discreta, então eu não sei até que ponto ele era uma pessoa poderosa, que podia estar influenciando a mídia, influenciando isso tudo também, entendeu? Não acho que era só a polícia que estava fazendo isso, os investigadores que estavam fazendo isso. Eu acho que muita coisa partiu do padrasto, o Tony, que era policial também, inclusive, da Desiree, a mãe do Kyron, e do pai dele também. Pessoalmente eu achei o pedido de divórcio muito rápido. Muito rápido. E sem existir nenhuma prova de que ela tivesse realmente falado de assassinato com o jardineiro, sabe? E aí depois você também já sai divulgando que a mulher tá mandando mensagens sexuais pra um ex-amigo, um ex-colega de trabalho do cara. Tipo, por quê? O que isso interessa a alguém? O que isso interessa pra encontrar o Kyron, se aconteceu quase um mês depois? Não, o que eu vejo que saiu disso é que o cara conseguiu um divórcio e provavelmente conseguiu a custódia da filha. E ainda uma ordem de restrição contra a ex-esposa, esposa. E de novo, eu não sei se ela fez ou se ela não fez. Eu só, em relação a isso de influência e tal, de novo, eu achei muito rápido. Eu imagino se algo acontecesse comigo, também a relação ia ficar esquisita. Mas daí por exemplo, você no dia seguinte, 2 dias depois, sabe, você tem que encontrar um advogado, esse advogado tem que dar entrada nos papéis. 2 dias é muito rápido. Não só pra entrar com o divórcio, mas com uma proteção contra ela, né? Foram as 2 coisas que ele fez em 2 dias. E você não falou isso, mas possivelmente ele conseguiu a guarda, talvez esteja com a guarda até hoje, não sei. Tá com a guarda até hoje, a Terry nunca mais viu a filha. Em junho de 2012, cerca de 2 anos após o desaparecimento do Kyron, a Desiree resolveu entrar com uma ação civil contra a Terry, alegando que ela era responsável pelo desaparecimento do Kyron. Além de pedir uma indenização de aproximadamente $10 milhões, o processo visava provar, se não criminalmente, pelo menos através de um tribunal civil, que a Terry havia sequestrado a criança de 7 anos ainda desaparecida. A Terry tentou adiar o processo, mas o pedido foi negado por um juiz do Tribunal Federal, que permitiu que o processo avançasse. Quando o julgamento começou, os envolvidos no caso foram chamados para testemunhar novamente. Entre eles estava, é lógico, a Didi Spitzer, a amiga da Terry, que a apoiou e viveu com ela por algumas semanas após o desaparecimento do Kyron. Embora os investigadores tenham considerado a Didi cooperativa na investigação criminal, né, quando ela foi interrogada e tal, o seu envolvimento no julgamento civil foi bem diferente. Durante um depoimento, a Didi se recusou a responder 142 perguntas, alegando a 5ª emenda a todas elas. A 5ª emenda é aquela que, não preciso responder se eu achar que eu posso me incriminar. Isso, exatamente. É claro que entre essas perguntas estavam incluídas aí perguntas sobre o seu paradeiro no dia em que o Kyron desapareceu, bem como seu contato com a Terry naquele dia. Mais tarde veio à tona que a Didi tinha feito um acordo que lhe dava imunidade em troca do seu testemunho.
E num depoimento subsequente, ela admitiu ter cometido fraude generalizada no seguro-desemprego. E supostamente foi por isso que ela foi tão evasiva em relação às perguntas que ela tinha que responder lá. Ok. Isso pra mim não faz sentido nenhum, né? Muito aleatório, além de que você vai ganhar imunidade no Mas seu imunidade caso do quê? de fraude, no caso da fraude, se você colaborar e responder, for lá e testemunhar no processo civil sobre o Chiron. Mas você chega lá e você resolve não responder nenhuma pergunta? Então você não colaborou, você não fez a sua parte do acordo, né? Não cumpriu a sua parte do acordo. Mas essa questão aí da Didi é mais complexa. Né? Não, de qualquer jeito, eu acho que isso já se passou 2 anos, né? A essa altura, a Didi sabe que se ela der mole, vão incluir ela junto. Sim, com certeza. De novo, não sei se a Terry estava envolvida ou não. Mas a essa altura, se a Didi desse mole... Mas estava acontecendo uma caça às bruxas ali, né? Então... E se a Didi desse mole, iam colocar ela junto. Em julho de 2013, a Desiree anunciou que ela estava desistindo do processo civil porque ela não queria que ele interferisse na investigação policial em andamento. A polícia já investigava o caso há mais de 3 anos, mas não apresentou queixa nem nomeou oficialmente um suspeito, apesar de parecerem ter muito interesse contínuo na madrasta do Chiron. Naquele mesmo ano de 2013, o divórcio da Terry e do Kane Horman foi finalizado, com ele recebendo a custódia total da filha Kiara. Em 2016, a Terry começou a falar em público pela primeira vez desde o desaparecimento do Chiron, 6 anos antes. Ela concedeu uma entrevista à revista People no início daquele ano e depois apareceu no programa de TV Dr. Phil, onde ela se defendeu das acusações que foram levantadas contra ela por mais de meia década. A Terry alegou que foi retratada injustamente na mídia e até foi forçada a sair do estado do Oregon devido ao estresse e ao escrutínio que se abateu sobre ela. Ela até tentou mudar o seu nome 2 vezes nos últimos anos, mas ambas as tentativas foram rejeitadas, com os juízes pensando que não era do interesse do público que isso acontecesse. Quando ela foi questionada sobre por que ela esperou tanto tempo para falar sobre o desaparecimento do Chiron, a Terry disse ao Dr. Phil que ela foi aconselhada desde o início pelas autoridades, pelo marido na época, né, o Kane, e pelos advogados dela a não dizer nada. E foi o que ela fez. Quando questionada sobre o que ela achava que tinha acontecido com o Chiron, ela pareceu oferecer um misterioso suspeito alternativo. Abre aspas. Havia um homem numa caminhonete Ford branca, estacionada na rodovia 30, no 7-Eleven, uma loja de conveniência, perto da escola. Esse homem estava agindo de forma muito estranha e foi abordado por um dos funcionários da loja porque ele estava andando de um lado para o outro na frente do 7-Eleven por cerca de 1 hora. Sei por causa de algumas testemunhas que esse homem perguntou aos funcionários onde ficava a escola mais próxima, e o funcionário disse a ele onde ficava a escola Skyline. Fecha aspas. Embora essa parecesse uma pista atraente, a existência desse enigmático suspeito da 7-Eleven não foi confirmada nos anos seguintes. A polícia não confirmou nem negou se esse homem havia sido denunciado por testemunhas ou até funcionários da loja, mas quase imediatamente os céticos acharam estranho que a Terry estivesse colocando a culpa nesse indivíduo misterioso que, por acaso, estava dirigindo o mesmo tipo e cor de caminhonete que ela estava dirigindo no dia que o Chiron desapareceu, uma caminhonete Ford branca. Depois que os 2 episódios do Dr. Phil com a participação da Terry foram ao ar, ela começou a enfrentar vários problemas legais. Antes do lançamento dos episódios, ela já havia sido presa na Califórnia por dirigir um carro roubado e foi autuada na prisão do condado de Marin, sendo posteriormente libertada sob fiança.
Depois que os episódios foram ao ar, ela enfrentou acusações de violência doméstica por ter ameaçado o seu então namorado com uma faca. Ele acabou pedindo uma ordem de restrição no segundo semestre de 2016, e a Terry até enfrentou acusações por roubar uma arma da sua colega de quarto. A vida da mulher desandou completamente. Tenho certeza. Por causa do caso do Kyron, né? Ela teve que deixar o estado, a vida dela ficou uma merda, ela era já uma mulher de quase 50 anos, tendo que dividir um apartamento com uma colega de quarto. Foi presa, dirigiu um carro roubado, roubou a arma da colega de quarto, ameaçou o namorado com uma faca. Então, assim, realmente foi só ladeira abaixo para Terry. De acordo com a Desiree, a mãe do Kyron, essa foi apenas uma continuação do comportamento preocupante da Terry nos anos desde o desaparecimento do Kyron. Num artigo divulgado pela KTVL, a Desiree foi citada dizendo que tudo o que estava acontecendo era exatamente o que eles já sabiam sobre a verdadeira natureza da Terry. E também era muito frustrante ver a Terry dando entrevistas na TV sem dar nenhuma informação de valor, enquanto o Kyron continuava desaparecido até então. Na verdade, né? Continua desaparecido até hoje. Ao longo dos anos, várias buscas foram organizadas pelo Kyron Horman na área ao redor do seu último local conhecido, a Skyline Elementary School em Portland. Infelizmente, nenhuma dessas buscas conseguiu encontrar qualquer sinal da criança desaparecida, que hoje em dia já seria um adulto de 21 anos. O grande júri, que foi originalmente constituído para decidir o destino da investigação criminal, continua a se reunir periodicamente para avaliar novas informações e determinar se são ou não necessárias acusações criminais. Até o momento, nenhuma acusação foi feita e ninguém foi acusado de qualquer crime relacionado ao desaparecimento do Kyron. No entanto, isso não impede que o grande júri se reúna e avalie regularmente o caso e resolva fazer isso no futuro. Em 2017, o procurador distrital adjunto do condado de Clackamas, chamado Matt Samrit, escreveu, abre aspas, o gabinete do promotor distrital do condado de Multnomah continua a reunir e oferecer provas perante um grande júri para o caso Kyron Horman, o que significa que tanto a investigação criminal quanto os procedimentos legais estão em andamento. O gabinete ainda confirmou que o grande júri foi convocado em várias ocasiões em relação ao caso Kyron Horman. Fecha aspas. Como vocês provavelmente já perceberam, grande parte da história gira em torno da Terry, a madrasta do Kyron, que reconhecidamente foi a última pessoa a vê-lo. Ela tem estado no centro de muitos rumores e teorias, alguns dos quais são baseados na verdade e alguns dos quais são mal interpretados ou tirados de contexto para fazê-la parecer uma pessoa muito ruim. Eu não sei exatamente o que pensar da história da Terry. Há uma parte de mim que considera algumas das suas ações estranhas desde o desaparecimento do Kyron, mas ao mesmo tempo eu acho que ela foi retratada pela mídia como uma madrasta malvada da Disney desde o primeiro dia. Muitos na esfera pública a rotularam como culpada já em junho de 2010, e eu acho importante a gente observar que ela nunca foi acusada e nem mesmo nomeada como uma suspeita pela polícia. O gabinete do xerife do condado continua supervisionando o caso e até hoje mantém ocultos a maioria dos detalhes relativos à investigação, e isso inclui depoimentos de testemunhas que a Terry afirma que poderiam inocentá-la se fossem divulgados. Como esse caso foi realmente julgado pela esfera pública, né, pela mídia, pelo povo do Oregon que se revoltou contra a Terry, é difícil dizer o que é fato e o que são meias-verdades, mas parece que a polícia suspeitou do envolvimento da Terry desde muito cedo. É difícil dizer o que exatamente os levou a investigá-la tão minuciosamente. Se a Terry for inocente,
E eu acredito que seja, porque do jeito que teve escrutínio sobre essa mulher, eles já teriam encontrado alguma prova contra ela, se fosse o caso, né? Isso nos leva a uma questão bastante difícil. O que mais poderia ter acontecido com o Kyron Horman? Durante mais de uma década, toda a atenção do caso foi dada a uma mulher, que nem sequer foi oficialmente rotulada suspeita. E me parece que já passou muito tempo para a polícia começar a perseguir um suspeito novo. 13 anos, milhões de dólares e milhares de dicas vindas do público nos levaram até onde nós estamos agora. E parece que a justiça nunca será encontrada para o Kyron Horman. Será que já é tarde demais para os detetives descobrirem o que aconteceu com ele? Eles perderam muito tempo só investigando a Terry? Será que os investigadores conseguiriam reinventar o caso sem admitir que eles estavam latindo para a árvore errada durante todos esses anos? Eu acho que essas são as questões mais importantes e que precisam ser respondidas se a gente quiser descobrir o que realmente aconteceu com o Kyron. Havia tantas pessoas naquela escola na manhã em que ele desapareceu que parece quase impossível tentar descobrir quem exatamente pode tê-lo sequestrado, se foi isso que realmente aconteceu. Ao que tudo indica, havia centenas de crianças e adultos indo e vindo naquela manhã, organizando a feira de ciências antes do horário escolar, e é possível que alguém tenha entrado no campus com a intenção de sequestrar uma criança. E se for assim, isso tornaria a Terry a madrasta mais azarada da história. Mas coisas estranhas aconteceram, e parece que o dia que o Kyron desapareceu foi uma tempestade perfeita de infortúnios. Em 4 de junho de 2010, havia quase 500 pessoas no prédio da escola naquela manhã. Não havia nenhuma necessidade de registro ou de um crachá de visitante, como normalmente era necessário, para os pais entrarem na escola, ou responsáveis. Era uma feira aberta ao público, então qualquer um podia entrar e sair. Todas as saídas do prédio estavam destrancadas e não estavam sendo monitoradas. A Skyline não tinha câmeras de segurança instaladas na época, embora hoje em dia eles tenham. As portas da escola abriram às 8 da manhã. Às 9 horas, as crianças do ônibus escolar e as crianças cujos pais não estavam presentes na feira deveriam se reunir em suas salas de aula. Era o horário normal em que as aulas começavam. E quem estava ali participando ou assistindo, à feira de ciências, deveria se reunir em pequenos grupos e esses grupos seriam liderados por acompanhantes voluntários, como os responsáveis, que eles chamam de chaperones, até as pessoas que ficam vigiando o baile escolar e tal, entendeu? Geralmente são pais de voluntários, coisas assim. E algumas crianças até chegaram a ficar com os pais das 9 às 10 da manhã, porque estava tudo muito mal organizado. Às 8h45, quando o sinal tocou, a Terry deixou o Kyron ir para a sala de aula e o viu se juntar a um grupo e andar com outros aluninhos. A posição oficial dos investigadores é que ninguém viu o Kyron depois das 8h45. Mas alguns alunos relataram tê-lo visto depois que a Terry saiu. Apenas 2 desses alunos falaram com a mídia. Não na época, porque eles tinham só 7 anos, então eles falaram com os pais, com a polícia e tudo. Mas mais tarde, quando eles já eram mais velhos, eles falaram com a mídia sobre o caso. Eu não vou revelar o nome desses alunos, porque eu acho que não vem ao caso e eles eram só crianças quando isso tudo aconteceu. Mas um deles era o colega do projeto da Feira de Ciências do Kyron, que fez aquele trabalho sobre as pererecas de olhos vermelhos, junto com o Kyron, E esse colega disse que viu o Kyron no corredor e que o Kyron disse que ele ia verificar um projeto elétrico muito legal. Ele deu a entender que o Kyron alcançou o grupo mais tarde para ir para a sala de aula. E ainda disse abertamente que a professora substituta, no caso, ele queria se referir à acompanhante voluntária,
percebeu que o Kyron estava desaparecido quando eles voltaram para a sala de aula, quando eles chegaram na sala de aula. Essa voluntária disse que o Kyron tinha ido embora, que ele não estava ali junto com um grupinho que ela estava guiando. E a senhora Porter, a professora do Kyron, disse para a moça que estava tudo bem, que o Kyron provavelmente tinha ido ao banheiro, afinal ele tinha essa mania de sair para ir no banheiro sem nem pedir permissão para ninguém e tal. A declaração desse aluninho, amigo do Kyron, foi desconsiderada pela polícia porque o diretor da escola disse que não havia professores substitutos trabalhando naquele dia, mas que havia professores substitutos durante toda a semana seguinte para ajudar após o desaparecimento do Kyron. Mas essa declaração do amiguinho não deveria ter sido desacreditada tão facilmente, porque quando ele se referiu em inglês a sub, né, como se fosse substitute teacher, ele na verdade estava se referindo à acompanhante voluntária que estava com eles. Não, de fato, a um professor substituto que estava trabalhando naquele dia, blá, blá, blá. Era só a pessoa que estava ali acompanhando o grupo, acompanhando as crianças. Embora parecesse ridículo que um professor simplesmente presumisse que uma criança estava no banheiro, a gente sabe que o Kai não tinha essa mania de sair sem pedir permissão para ninguém. Mas por que a professora não ficou preocupada quando o Kyron não voltou depois, né? A mochila dele, o casaco dele estavam na sala dela. Se ele foi no banheiro, então... Tinha que voltar. Ele tinha que voltar. A professora, a senhora Porter, disse mais tarde que ela achou que o Kyron tinha ido numa consulta médica. Eu já contei para vocês sobre isso também lá no início, né, dessa comunicação falha. E que, na verdade, o Kyron tinha uma consulta, sim, marcada para a outra sexta-feira, o dia 11 de junho. Eu descobri que no dia 3, na quinta-feira, o dia anterior do desaparecimento, a Terry levou a Kiara, a bebezinha dela, no médico por causa da infecção no ouvido. E nesse dia ela conversou com o médico sobre o comportamento do Kyron e disse que ele agia de formas estranhas já há algumas semanas, né? Ele às vezes ficava distraído, olhando para o nada, esquecia de coisas, alguns comportamentos que não eram tão típicos para ele. E esse médico, então, pediu que a professora avaliasse o Kyron em sala de aula e deu para Terry alguns papéis para ela entregar para a senhora Porter e pedir que ela avaliasse o Kyron na semana seguinte e entregasse os papéis de volta para ela até a outra quinta-feira, porque na sexta, dia 11, ela levaria o Kyron no médico. A professora, pelo visto, não prestou atenção ou não entendeu nada, porque ela achou que o Kyron não estava ali no dia 4 porque ele tinha ido no médico. Entendi. A Terry entregou esses papéis para a senhora Porter ainda na quinta, dia 3, quando ela foi buscar o Kyron na escola pessoalmente. O Kyron nem voltou no ônibus escolar na quinta-feira, a Terry foi buscar ele exatamente para entregar esses papéis para a professora. E ela explicou para que eles serviam e disse que precisava deles em uma semana para a consulta médica do Kyron na sexta-feira. Seguinte. Quando questionada sobre por que ela não ficou preocupada com a ausência do Kyron, a senhora Porter disse que achava que ele tinha ido no médico, embora ela não tivesse nem devolvido os papéis para Terry. Depois, houve um aluno do 7º ano, cujo projeto da Feira de Ciências foi exibido no ginásio também. E esse aluno do 7º ano disse que viu o Kyron rindo com os amigos na quadra de esportes, sem a Terry, que a Terry já tinha ido embora. Mas a mãe desse aluno, que estava lá vendo o projeto dele e tal, foi especificamente instruída pela polícia a não revelar que horas eles viram o Kyron. Foi só depois que ele já era um adulto e que ele estava acompanhando o caso do desaparecimento do menino que ele notou que, eu já vi ele sem a Terry, na escola com os amigos dele. Já era por volta de 9 horas. Isso é importante. Por que a polícia insistiu tanto que eu e a minha mãe não revelássemos para ninguém que horas a gente viu o Kyron? Sabe? Além disso, há uma funcionária da escola que disse para Terry que ela viu o Kyron com um acompanhante masculino depois que ela saiu.
Aparentemente, isso foi dito quando ela e o Kane foram para a escola depois que o Kyron não chegou em casa, não desceu do ônibus escolar. E o Kane estava lá quando a funcionária comentou isso, embora ele nunca tenha confirmado, nunca tenha falado desse assunto. Eu acho, inclusive, que o Kane nunca foi questionado a respeito disso, pelo menos não por ninguém da mídia. Não sei se pela polícia ele foi. E, por último, ao advogado criminal da Terry, que também afirma que existem várias testemunhas adultas que viram o Kyron depois que a Terry foi embora. 3 funcionários da escola foram até intimados pelo advogado da Terry quando o processo civil estava acontecendo. A senhora Porter, a professora do Kyron, a secretária da escola e um professor da primeira série. Dizem, não tenho certeza, mas que essa história de que uma funcionária da escola viu o Kyron com um homem, esse homem teria pedido ao Kyron para ajudá-lo a levar umas caixas para o carro dele. E aí o Kyron teria virado para a professora dele ou para essa funcionária mesmo e perguntado se estava tudo bem, se ele podia ir ajudar o moço a carregar as caixas. E a adulta, para quem ele perguntou, disse que sim. Vai lá, não tem problema. E aí, esse sim seria o último avistamento conhecido do Kyron. Entendi. Porque a Terry, a esse ponto, já teria ido embora. Mas ninguém sabe se isso é verdade, só a polícia que deve saber. Ninguém sabe quem era esse homem, entendeu? É muito, muito estranha essa história. E por que a polícia esconde tantas informações? E pede para as testemunhas, não revela nada, entendeu? Nada que seja favorável a Terry, no caso. Então, por isso que, como eu falei mais cedo, eu cheguei à conclusão de que a culpa do desaparecimento do Kyron é 100% da escola. Entendi. Entendeu? Não importa o que tenha acontecido, não importa quem tenha tirado ele de lá, quem tenha levado, a culpa é da escola, que não percebeu que o menino não estava lá, que não ligou para os pais, para os responsáveis, como sempre faz, toda escola faz isso. A gente vê em seriado que a pessoa mata a aula, a escola liga para casa naquela manhã para dizer que o fulaninho não apareceu. Sim. E a escola não fez isso no caso de uma criança de 7 anos, que foi vista na escola de manhã, sabe? Então a culpa para mim é 100% da escola. Entre a feira de ciências aberta ao público e atraindo dezenas de visitantes naquela manhã, a falta de comunicação ou, o mal-entendido entre a Terry e a professora do Kyron, resultando em ninguém perceber que ele estava desaparecido por várias horas, a Terry tendo lacunas grandes e inexplicáveis na sua linha do tempo, agravadas pelas acusações feitas contra ela e pela atitude de confronto que ela parecia ter em relação à imprensa, com razão, que com certeza estava ali só tentando difamá-la. Parece que toda essa situação ofuscou a história e obscureceu a investigação sobre o desaparecimento do Kyron. E é o Kyron que importa no meio disso tudo. Eu sei que não foi intencional, Pelo menos eu gostaria de acreditar que não foi intencional. Mas tudo parece ter acontecido em detrimento do próprio Kyron. Ele parece ter se tornado o coadjuvante do próprio desaparecimento e foi esquecido nesse turbilhão que se seguiu ao seu desaparecimento. Você falou sobre essas coisas que aconteceram na escola, e aí, colocando isso em mente, eu pensei, não é engraçado que a escola tenha ligado para a polícia um pouco antes dos pais chegarem? Sim. Então, assim, eu ia perguntar pra você, mas você já deixou bem claro se você acha que a Terry é culpada ou não. Eu queria deixar pra perguntar no final, mas você já deixou bem claro isso. Você acha que ela não tem nada a ver com a história. Eu acho que não. E acho até que se ela queria, do nada, resolveu fazer alguma maldade com o Kyron ou algo assim, a culpa não é nem dela, a culpa é da escola. Que deixou o garoto sair da escola com ela. Entendeu? Mas eu não acho que foi Quanto ela. a isso, eu acho que ela teria feito uma coisa Agatha Christie, sabe? Sim. Porque ela foi pega por câmera de segurança, tinha recibo, tinha álibi, tinha não sei o quê, e ela tinha ali 90 minutos esquisitos, assim. Sendo que antes desses 90 minutos, ela foi vista em outros lugares carregando a bebê, entrando e saindo do carro, fazendo várias coisas. Então assim, cadê o menino? Sei lá, a única possibilidade é, ela tava com a caminhonete o tempo todo. Então ela fez essas tarefas todas com o menino na caçamba do
do caminhão, sabe? Era uma caminhonete, tipo, dessas 4x4. Então, assim, tinha uma mala, entendeu? Então, eu acho esquisito, sabe? Eu não quero pensar, por exemplo, no caso da... terceira vez que eu falo da Madeleine. Eu não quero pensar no caso da Madeleine, que a gente desconfia dos pais e agora a gente falar que não, dessa vez eu não desconfio da mulher. Mas, se não for ela, eu acho que a polícia se viu numa situação de que esse é um alvo fácil, porque no início... madrastas são malvadas. Não, e no início eu fiquei com a impressão, nossa, essa polícia tá fazendo coisa pra caramba, hein? Esse episódio não vai ser um daqueles episódios em que eu vou achar que a polícia fez cagada. Porque a polícia saiu procurando o grupo de busca e tudo mais, e fazia acontecer, chamou gente pra caramba. No mesmo fim de semana tava falando com todo mundo que podia falar. Mesmo quando acharam que ele podia ter fugido, também não parece ter sido uma coisa que durou muito. Mas eu fico com a impressão que aí eles se veem numa situação em que eles têm que investigar zilhões de pessoas que passaram pelo colégio. Sim. E tem um alvo mais fácil. Eles não têm nem como saber quem são essas pessoas. E tem um alvo mais fácil, que é a madrasta, que, olha só, ela tem 90 minutos. Deve ter começado assim. Ela tem 90 minutos que a gente não consegue dar um álibi pra ela nesses 90 minutos. E ela supostamente foi a última pessoa a ver o menino. E nisso ela fez aquilo que a gente vê direto, que é focar demais numa coisa, ficar completamente cego pra outra, talvez começando até ter um comportamento, a polícia, né? Meio... Sei lá, a polícia começou a coagir testemunha, a esconder outras testemunhas. A vazar informação. Vazar informação pra mídia é uma coisa que... sabe? Eu não consigo ver as ações da polícia de forma idônea. Acho que é essa a palavra que eu tava procurando mais cedo. Sim. E você falou tanta coisa que deve ter acontecido na escola, que bota o moleque lá, que bota pessoas que viram o moleque sozinho, bota pessoas que viram, supostamente, falando com uma pessoa que pediu pra ele no carro. Sabe? E aí, na minha cabeça, eu montei o seguinte cenário, que tipo... A família ligou pro colégio pra saber se o garoto tava lá. O colégio ligou à professora. A professora viu que ele não tava lá, mas viu as coisas dele lá. A professora foi catar o tal responsável, o chaperone lá que você falou. E o chaperone contou pra pessoa, tinha uma vez que eu vi, ele foi com um cara pro carro. Nisso, eu imagino que o colégio tenha entrado em modo de... ninguém fala nada. Ele tinha inventa essa história de que ele tinha uma consulta, todo mundo paga de mal entendido por causa dessa consulta. E aí, ao mesmo tempo... na verdade, quem ligou primeiro pra escola foi até o motorista do ônibus, né? Então, você já começa aí com a própria escola, tipo, eu tô aqui... Correndo na frente, né? E o garoto não tá aqui, não. Os pais estão... preocupados, estão indo pra ir. E aí já começa o alarme, entendeu? E você falou que a própria Terry ligou pra polícia, sabe? Ela foi a primeira pessoa a ligar pra polícia. E aí como eu pensei, assim que o colégio viu que o moleque sumiu, muito provavelmente sumiu no terreno deles, deixaram o moleque sem supervisão, talvez indo pra um carro de uma pessoa desconhecida, viram que a culpa era deles e começaram a entrar em modo de controle de danos e coisa e tal. Não sei até que ponto a polícia... pode ficar, entre aspas, macumunada no colégio, porque, de novo, ambos são serviços públicos, ambos, se isso saísse, ia dar um prejuízo enorme pra cidade. E me parece também que as crianças estavam tudo soltas nessa manhã, sabe? Assim, não tinha ninguém realmente controlando o que estava acontecendo, qual criança que estava onde, quem realmente apareceu na aula e quem não apareceu, aquelas crianças estavam soltas, podia fazer o que quisesse, porque não tinha ninguém tomando conta de direito. O que eu acredito agora é que a professora, tipo, não foi tão sonsa assim, sabe? Ela deve ter visto as roupas do moleque, só não se importou, sabe? Talvez até outros moleques também não tivessem aparecido pra aula dela. Estavam aí soltos pelo colégio. Estavam aí soltos pelo colégio, vendo os projetos da Feira de Ciências, só que só um desapareceu. E aí toda essa situação da madrasta meio que desviou o olhar de que você falou. O verdadeiro responsável é o colégio. Sim. Independente do que aconteceu, o verdadeiro responsável que sequer notou que o moleque não tava lá e as coisas dele estavam. Eu não gosto muito quando você fala no final dos episódios... Quem será que foi? Foi o suspeito 1? Foi o suspeito 2? Ou foi uma terceira pessoa completamente nova
que a gente não conhece. Eu não gosto quando você fala isso normalmente. Tem vezes que eu corto do episódio, porque eu acho que vale tudo pra qualquer coisa, né? Mas eu acho que se aplica nesse caso. Provavelmente é uma pessoa que a gente não faz ideia, não conhece, ninguém olhou, entendeu? Era algum pedófilo que aproveitou. Pô, essa escola tá aberta hoje. Posso entrar, posso ver as crianças, posso ver como é que tá, dar um rolê. Quem sabe eu encontro minha próxima vítima aqui? Sabe? Só dando um exemplo. Qualquer um que estivesse passando na rua podia entrar ali. Entendeu? Então, assim, a chance de ter sido a própria Terry eu acho muito pequena. Eu realmente acho que foi algum estranho que só se aproveitou da situação e levou. Conforme você ia contando a história no início, que eu até comentei, que você falava do dia inteiro da Terry, na minha cabeça eu já tava completando algo do tipo, as crianças tinham seguro, sabe? Sim. O moleque tinha seguro. Então ele desaparecendo, ele morrendo, ia ser bom porque alguém ia ganhar algum trocado. Eu fui por esse lado, mas nem isso tinha, sabe? Ela era uma pessoa que talvez não amasse o enteado tanto assim, o que eu não acho que deve ser uma coisa tão incomum, né? Mas eu não acho que ela fez mal pra ele, sabe? E eu acho que ela gostava dele. Eles tinham lá... Eu acho que ela e o marido tinham lá os seus problemas. Eu acho que ela culpava o marido até pelo filho dela, pelo James ter ido morar com os avós. Essa história é esquisita. Eu acho que o Kane, na verdade, era alguém que talvez tivesse uma personalidade lá não muito agradável, ou não, sei lá, talvez ele fosse o cara esquisito que ninguém olhou da relação, entendeu? E não necessariamente fosse a Terry, apesar dela ter tentado esfaquear um outro namorado depois. Talvez os dois tivessem personalidades muito explosivas, entende? Porque, assim, Mas eu acho que ela foi pra aquela casa desde o início já com o objetivo de cuidar do Kyron. Ele tinha 2 aninhos quando ela chegou lá. É verdade. Então, assim, ela passou 5 anos cuidando dele. Ela passou mais tempo cuidando dele do que a mãe biológica dele. Então, eu acho que eu gostaria de acreditar que ela tinha, sim, carinho por ele, sabe? E que os problemas dela não tinham a ver com o Kyron. Talvez ela tenha falado alguma coisa assim quando tava desabafando com algum amigo e tal, mas não acho que ela teria feito mal pra ele. Eu acho que ela tinha problemas conjugais. E eu acho que essa história aí do filho dela ter se mudado da casa dela também é meio estranha. E que por isso o marido dela deveria ter sido melhor investigado. O Kane deveria ter sido melhor investigado. Até em relação ao desaparecimento do Kyron mesmo. Pessoalmente eu achei o lance do divórcio muito estranho e muito rápido, sabe? E de novo, se ela fez, né? Voltando aqui pro... Se ela fez... Porra, ela fez um negócio digno de Agatha Christie, sabe? Que ela deixou recibo, ela apareceu em câmera de segurança, ela fez isso, ela fez aquilo, e ela sumiu por 90 minutos, mas esses 90 minutos não dá pra saber, porque foi muito tempo depois. Entendeu? Eu sou cético em relação a esses assassinatos que, se foram desse jeito, foi tipo uma história de Agatha Christie. São perfeitos demais. Que nem o Poirot desvendaria. Não, Poirot geralmente desvenda, sabe? Mas o dela teria sido algo assim, algo planejado meticulosamente. Porque você teria que planejar muito bem o dia certo, o carro certo, o momento certo, sabe? E mesmo assim, ninguém descobriu. Porque, de novo, se foi ela, eu acho que teria evidências. Teria evidências, porque a mulher ficou sob um microscópio, né? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Joana Simões. Muito obrigada, Joana, por ter me proporcionado a possibilidade de contar a história do Kyron Horman pra vocês. Eu gostei bastante da história. Eu gostei, apesar de eu achar muito triste, porque ele era tão bonitinho, ele era tão fofinho, tinha uma carinha de nerdinho, sabe? Ele... Nossa, 7 aninhos só, é muita sacanagem. É muito sacanagem você fazer alguma coisa assim com uma criança. Eu acho bizarro. Eu sempre fico muito triste. Um aspecto negativo, voltando aqui sem querer,
depois você volta pra Joana, mas eu acho bizarro um aspecto negativo do moleque é que ele levanta e vai no banheiro. Sendo que eu acho que ninguém deveria precisar Tem que pedir permissão pra usar o banheiro. Pra ir no banheiro. Eu acho isso bizarro demais. É uma necessidade básica, né? E eu digo isso porque depois o meu ensino médio foi no Cefet. Uhum. Os professores estavam cagando se a gente levantava e ir no banheiro. E não era uma bagunça, sabe? Sim. Não era um caos, não era... Entendeu? É que nem faculdade, né? Não vira um caos só porque alguém levantou discretamente pra ir até o banheiro. Você vai Você dar não só tem que levantar oi, a mão e anunciar, ei, preciso do e banheiro. todo mundo falando isso como se fosse, meu Deus, o moleque do nada Sim, levantava pra ir no banheiro. Mas lá você precisa até de nos Estados Unidos, você precisa até de um passe, né? Pra poder estar circulando no corredor, pra mostrar, ó, tem um passe que o professor deixou no banheiro. Isso é muito ridículo. Mas, Joana, muito obrigado. Muito obrigada, Joana. Eu espero que você tenha gostado do caso do Kyron e que a gente ganhe mais apoiadores como você. De corações de ouro. É isso aí. Que brilham nos nossos Isso aí. episódios. Se você também quiser se tornar um apoiador com coração de ouro e aparecer aqui nos agradecimentos do Detetive do Sofá, é só acessar o Orelo, pelo aplicativo ou pelo site. Às vezes o site é mais fácil para fazer o apoio. Até hoje, o Kyron Horman continua sendo uma pessoa desaparecida. E a história de quem ele era parece ter sido esquecida nos anos seguintes. O Kyron tinha 7 anos na época do desaparecimento. Ele era um menininho de olhos azuis, cabelos castanhos, que usava óculos. E fotos de progressão de idade foram divulgadas recentemente, mostrando como ele estaria mais velho. A recompensa de $50 mil por informações que levem a uma resolução desse caso ainda está disponível. Quem vocês acham que foi o responsável pelo desaparecimento do Kyron? Vocês concordam com a opinião pública e acham que a culpada disso tudo é a Terry, que é também, de certa forma, um gênio do crime? Ou vocês acham que foi alguém estranho que a gente não conhece, não ouve falar e nunca foi mencionado, que só entrou na escola e levou uma criança? Fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida. Mas eu tenho uma certeza, que a culpa é da escola. A escola passou incólume por isso tudo, sendo que ela tinha um dever de proteger, de vigiar o moleque, de cuidar do moleque. Sim. E essa situação nem foi levantada. Pois é, né? A hipótese de responsabilizarem a escola, de processarem a escola, se eu sou a mãe ou o pai, eu ia processar a escola. Mas ninguém fez isso, ninguém pensou em fazer isso. É impressionante. Então, é isso aí. Vão lá. A gente não consegue parar de discutir. Pois é. Me encontrem nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me falem aí o que vocês acharam desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.